Oi, Marília. Apareceu! Tudo bem, Marilinha? Nossa, quanto Oh, tempo! pois é, Calma, mulher senador. bonita. Tudo bem com você? Obrigada. Que bom que deu Deixa eu te certo. fazer uma pergunta, pode? Indiscreta? Claro, o senhor que vai começar com a primeira pergunta? Não, você está com quantos anos? 42. Nossa Senhora, eu tô... Aham, tá. 42 anos, doutor Tasso. Pois é. É uma garota, mas tá com cara de 20. Obrigada. Senador, eu vou começar lhe agradecendo imensamente. Quanta generosidade sua de Nada, é um encaixar. prazer, maior alegria. Eu sei que nós temos Você. poucos minutos, o senhor tem um compromisso no Senado às 16, não é É isso? isso, é isso. Tá, então eu É, vou ter que assim focar no essencial do essencial. E é essencial eu agradecer, é essencial eu pedir perdão já previamente, caso eu cometa algum deslize, em vez de chamar de senador, eu chamar de doutor Tasso. Se o senhor me permite transitar nessas duas formas. porque para você pega mal me chamar de tio, né? Um pouco, né? É, E no caso, pedir permissão também para trazer perguntas que são de outras pessoas e não minhas, que eu recebi nas redes sociais e nas pesquisas que eu fiz previamente antes de estarmos aqui juntos. Pode ser? faça o que você quiser, você ordena e eu obedeço. Oh, doutor Tassi, muito obrigada. Então, assim, vamos lá para a primeira pergunta, mais generalizada, para que a gente possa ir aquecendo. Como é que o senhor descreve um bom político? Bom, eu acho que basicamente o bom político ele tem que ter espírito público primeiro, ah, uma ligação concreta, real. A palavra mais comum que poderia ser usada é amor ao seu povo, à sua terra, àqueles que o elegeram, compromisso. Nunca deixar de ter na mente que ele tem um compromisso com quem o colocou em qualquer cargo eletivo, seja qual for. E o espírito público seja aquilo que norteie todas as suas ações. Evidentemente que ética e honestidade, isso é pressuposto. Não é obrigação, não descreve o bom político. Começa por aí. O que não tem honestidade e ética e respeito com o dinheiro público não obedece a esse sentimento de espírito público e comprometimento com o povo que o elegeu. Doutor Tasso, quando o senhor iniciou no seu primeiro mandato, né, o slogan do seu governo foi mudanças, né, um governo de mudanças. E realmente o senhor chegou para mudar, provocou muitas mudanças na forma de administrar. Interessantemente que eu pesquisando pelo seu nome no Google, e a primeira descrição que tem sua lá nem é político, nem é empresário, é administrador. Administrador, vírgula, político, empresário. Então, o senhor é um administrador nato e chegou mudando a forma de administrar o sistema público, chegou mudando com muitos programas inovadores, com coragem, com muito peito para provocar ações, né, que poderia no momento gerar um descontentamento imediato, mas com visão de longo prazo. E com toda essa sua experiência, com esse espírito público, esse compromisso que o senhor colocou aqui, que o senhor deu evidências inúmeras que não cabe eu colocar aqui, senão meu tempo vai terminar se eu listar todos os seus projetos, mas já foram evidências que comprovaram que o seu modelo funcionou. Foi um modelo de gestão com espírito público que funcionou. A minha pergunta é, o que fez o senhor decidir não ampliar isso para nível de presidência? Por que o senhor nunca se candidatou à presidência, nos dando essa oportunidade de multiplicar a sua experiência de um governo tão bem sucedido a nível estadual? Eu sou católico libanês. Então, eu acredito numa palavra, eu acredito em destino. Evidente que a gente constrói o destino.
e no árabe maktub, quer dizer, a sorte é essa, a sorte está lançada. E esses cargos a gente não vai atrás, a gente é destino. Então, eu nunca pensei em ser candidato a governador na minha vida. Foi o destino que me levou à candidatura ao governo, ao Senado, ao governo novamente, e assim por diante. E nunca que fui, de uma maneira ou de outra, lembrado meu nome para ser candidato à presidência, me apeguei a isso e deixei-me contagiar por essa ambição que é legítima de um político, mas não é do meu caráter, da minha personalidade. Então, não foi o meu destino e o que o povo cearense me deu em termos de votos e de confiança é uma coisa que eu já agradeço demais, essa confiança, e já foi muito para mim como a demonstração de amizade, de carinho de um povo que é a razão de ser da minha vida na política. E o que é que motiva o senhor ainda a permanecer na vida pública, doutor Tássio? Porque, assim, a gente sabe que é muito difícil, né? São muitas críticas, é muito julgamento, o senhor acertando, o senhor conquistando, tendo uma história, mas às vezes um posicionamento, um voto, uma fala, né, gera muita resistência, muito descontentamento, e é toda essa tensão política que o senhor vive, esse cenário. O que é que lhe motiva a permanecer nessa luta, nessa missão, nessa vocação? Ô Marília, eu tenho mais 2 anos e meio de mandato como senador e a minha motivação nesses 2 anos e meio é cumprir e ser merecedor de toda essa confiança que foi me dada pelo povo cearense, agindo dentro desse padrão que eu lhe falei: espírito público, compromisso com o povo cearense e, no caso do Senado, muitas vezes com o povo brasileiro. Na política, na vida pública, é impossível você agradar a todos. Quando você está agradando a todo mundo, a todos os lados, eu desconfio, tem alguma coisa que eu estou fazendo errado. Eu vou procurar ver o que é. Porque a maioria das medidas mais corajosas que a gente tem que tomar, no momento, principalmente no momento como esse, ou lá em 86, quando eu fui candidato, sempre atinge alguns interesses que são prejudicados. E você tem que ter a disposição e a coragem de enfrentar esses interesses prejudicados. E assim eu fiz minha vida toda e é o que eu pretendo fazer agora nos próximos 2 anos e meio. Nós vamos ter, Marilinha, 2 anos e meio difíceis pela frente. Nós vamos ter, saindo da pandemia, se Deus quiser, no final do ano, nós vamos entrar um ano com dificuldades enormes na economia, dificuldades enormes no desemprego, na questão social e dificuldades enormes de recursos, tanto do governo federal quanto do governo do Estado. E, para isso, nós vamos ter que ser um pouco duro em relação ao gasto público, porque aquilo que você pode fazer hoje, relaxando no gasto público, você pode comprometer a outra geração. E, para isso, é preciso ter coragem. E espero que os políticos, nós todos, no ano que vem, tenhamos a coragem de enfrentar esse problema. E o senhor hoje está precisando, não precisando, porque o senhor tem coragem, mas o senhor quer canalizar a sua coragem mais diretamente a quê? Porque eu sei que a gente está vivendo em um outro grande marco na sua história no Senado, que é o marco regulatório, né, do saneamento, um grande orgulho. Eu sei que isso é uma bandeira, uma causa sua de muitos anos, começando aqui pelo sanear no nosso estado e agora a nível parlamentar, a nível nacional. Mas eu imagino que essa aprovação é mais um começo, né? E tem muito desafio pela frente. Eu imagino que nos seus 2 anos e meio aí terá muito a ser feito ainda disso, né? Desse projeto aprovado. E também a questão da renda, como o senhor falou, né? Eu sei que o senhor foi muito a favor do auxílio emergencial,
mas sabemos também que estão zerados aí os auxílios, não auxílios, na verdade, os créditos, né, para as pequenas e médias empresas. Então, eu imagino que tem muitos desafios. Então, em que mais o senhor quer direcionar a sua coragem, a sua energia, né, que é tão própria do senhor? Bom, no plano emergencial, ainda até o fim do ano, essa questão do crédito para pequenas e médias empresas é o grande nó que nós estamos enfrentando. A área econômica do governo montou uma série de medidas que foram bem, que funcionaram, mas tem uma medida que não funcionou, que talvez seja a questão mais grave e importante hoje, que é das pequenas e médias empresas, o acesso ao crédito. Como nós todos sabemos, as pequenas e médias empresas são aquelas grandes geradoras de emprego no nosso país. E a consequência desse empossamento do crédito para elas é desemprego. Nós votamos ontem no Senado uma medida que eu acho que vai ser a mais eficiente, junto com o Pronamp, que começa aí bem, o Pronamp, e uma medida também de crédito especial, em que esse crédito seria com fundos do Tesouro Nacional e poderia ser repassado via as maquininhas. Isso já foi votado ontem, e o responsável por o repasse desses recursos seriam as maquininhas, evitando, assim, que passe pelos bancos. Porque a lógica do banco não é emprestar para quem tem muito risco, não é emprestar aquele que vai mal. Ora, todas essas empresas, a maioria dessas empresas pequenas e médias, passaram por momentos dificílimos, algumas fecharam, pararam de faturar, e, evidentemente, elas estão vivendo uma situação de muitos problemas e de algum risco e de riscos para os bancos. Não é da lógica do banco fazer esse tipo de empréstimo sem garantias. Pequenas empresas também não têm, normalmente, garantias suficientes para fazer frente às suas necessidades. Então, esta nova medida tira os bancos do meio e esse crédito será feito via as maquininhas ao redor de recebíveis dessas pequenas empresas ou médias empresas, para que elas voltem a faturar. Então, acho que esse conjunto de medidas, essa principalmente, mais o Pronamp, que já está funcionando, e teve um reforço agora, a partir de ontem, de recursos também, nós vamos não acabar com o problema do crédito, mas minorar, mitigar bastante. Agora, esta pandemia nos trouxe à luz uma coisa, um problema nosso secular que nós não conseguimos melhorar, fazer alguma coisa realmente concreta, que é a enorme disparidade de renda entre os brasileiros. Mas uma disparidade tal que nós temos uma população gigantesca, isso tem a ver com o marco do saneamento, porque é quase que diretamente ligado, de pessoas que não têm nada, que não são. Elas vivem, mas não são do ponto de vista da cidadania. Quando foi feito esse regime especial, essa ajuda emergencial de R$600, foi dificílimo fazer o cadastramento delas, porque a maioria dessas pessoas não tinham endereço certo, não tinham carteira de trabalho, claro, a maioria era informal, não era inscrita em nenhum programa social, não era inscrita no INSS, então elas simplesmente não existiam. E essa parte da população, que é enorme, não pode mais ser desprezada não deveria ter sido desprezada, não ter sido vista como prioritária já atrás. Mas agora, essa pandemia trouxe à luz assim, com muita clareza a situação dessa gente. Então, nós vamos ter, mesmo que não seja os R$600, nós vamos ter algum programa que tenha permanente de
de ajuda e de foco para essa população. Eu estou fazendo parte de um grupo agora de senadores e deputados, que é um grupo pela renda mínima. Nós não estabelecemos o que seria essa renda mínima, como seria essa renda mínima, mas é um grupo que vai discutir constantemente, uma vez por semana, uma vez cada 15 dias, um projeto que traga um mínimo que o Estado brasileiro teria a obrigação de dar a cada um dos brasileiros. Então, essa é uma das coisas que eu gostaria de fazer e ajudar a fazer até o fim do mandato junto com esse grupo. A outra questão é na parte econômica, a reforma do Estado brasileiro, que começa pela reforma tributária, que eu não acho que seja tão urgente assim, mas é uma questão que tem que ser discutida com muito profundidade, porque ela é muito complexa. Você imagina um cenário em que você tem R$100, por exemplo, vamos dizer que a arrecadação do Brasil seja 100, e você tem que distribuir entre o governo federal, é um interessado numa parcela desses R$100, os estados federados são outra parcela que querem uma parte do bolo. Os municípios são outra parcela desse bolo que querem repartir esses 100. Cada um querendo mais do que o outro. Os municípios hoje sonham em ter sua parcela do bolo aumentada e entendem que reforma tributária é isso. Os estados, a mesma coisa. E a União não aceita perder um tostão. Do outro lado, desses R$100, você tem os consumidores, os contribuintes. Os consumidores e contribuintes. Você, o pessoal que está nos assistindo, eu, que não querem aumentar essa carga tributária, não querem aumentar de 100 para 120, porque quem vai sair do nosso bolso. Que não permitem, que não aceitam de jeito nenhum que esse 100 seja aumentado. Ao mesmo tempo, nós também não estamos de acordo entre si. Você presta serviço, você quer que, na reforma tributária, serviço seja menos tributado. Eu sou industrial, quero que indústria seja menos tributada. O outro faz agricultura, o outro é profissional liberal. Então, nós temos um enorme desencontro de interesses também no lado do contribuinte. Sim. Então, ela é muito complexa. Eu já discuti isso, já discuti 2 reformas lá atrás. E é uma coisa complexíssima, porque você atinge. Agora, por outro lado, nós temos o sistema tributário mais complicado do mundo, um dos mais complicados do mundo. E nós precisamos, para retomar esse emprego, retomar esse crescimento, precisamos de um ambiente amigável para os negócios, para os investidores. E esse sistema tributário, ele é hostil aos investidores e, além de ser hostil, traz também uma insegurança jurídica, porque dá margem a várias interpretações de um fiscal, de um fisco, do Ceará pensa diferente do nacional, que pensa diferente do Rio Grande do Sul. Então, nós precisamos atacar esse ponto. É um dos pontos que nós temos a atacar. O senhor sempre fala, assim, nas suas falas, o choque que o senhor teve há muitos anos atrás com a pobreza, né? E toda, assim, a sua carreira política foi muito pautada nesse critério, né? De combater a pobreza. Continua sendo o choque da sua vida? É o nível de pobreza, ainda mais agora com a pandemia, como o senhor iniciou a sua fala, continua sendo, assim, o seu pico de preocupação? Continua sendo, níveis diferentes, muita coisa melhorou, por exemplo, desculpe, muita coisa melhorou, mas algumas coisas até pioraram. Eu costumo dar um exemplo. A telefonia, sistema de comunicações. Marilinha, quando eu fui governador pela primeira vez,
uma grande reivindicação de um município pequeno, distante de Fortaleza, era um orelhão. Você nem sabe o que é orelhão, sabe? Eu sei. Sabe o que é orelhão? Ainda peguei bastante o orelhão com ficha, ligando para cá. E era uma festa quando eu conseguia levar um orelhão para o município. Levar para os distritos energia elétrica era a maior festa que você podia fazer, porque muda a qualidade de vida dessas pessoas. Agora, então, eu costumo dar esse exemplo quando eu comecei a discussão do saneamento básico e voltar a bater nisso. Hoje eu vou no mesmo município, todo mundo tem um telefone celular, a eletricidade está praticamente em 99% das casas, não é problema, mas essa criança que está com o celular... Doutor Tassi, o senhor pode baixar só um pouquinho o seu celular, porque eu não estou vendo sua boca? Ah, pronto. Obrigada. Mas essa criança que está com o celular na mão está pisando em cima do esgoto, brincando em cima do esgoto. Então, do ponto de vista de dignidade humana, esse é um dos maiores que não foi resolvido. E aí, que é o mesmo choque que o senhor teve lá no passado, né? Que é exatamente isso. Sendo que, como você sabe, o grupo social que você, seu pai, sua mãe, nós vivíamos, antes de eu entrar para a política, era um círculo, não deixa de ser um círculo muito fechado e pequeno dentro do Estado. E quando eu entrar na política, que aquilo que eu sabia, através de literatura, de livros, etc., comecei a conviver e entrar dentro daquilo, eu vi que era muito pior. Quando você vive o problema, está dentro do problema, aquilo foi um choque. Então, isso parcialmente continua a existir. E essa desigualdade continua a existir. E eu acho que esse programa tem vários... Não existe uma bala de prata, mas esse programa que nós estamos discutindo de uma espécie de renda mínima pode ser um passo na direção de resolver, de minorar esses problemas. Uhum. Excelente. Doutor Tasso, e quanto à renovação política, né? Quando o senhor chegou também foi símbolo de renovação política. E hoje eu percebo a juventude afastada da política, assim, não de uma forma geral, mas eu vejo muito afastamento, né? Como é que a que o senhor atribui esse afastamento dos jovens, né, da política? E como o senhor enxerga a possibilidade de renovação no momento para o nosso país ou nosso estado? Bom, eu acho que é fundamental. A renovação é fundamental. Você me perguntou o seguinte: qual é a sua motivação, qual é a sua energia hoje para continuar nesses próximos 2 anos e meio? Ela não é a mesma, eu lhe confesso, de 30 e tantos anos atrás. O jovem, quando entra na política, o jovem bem intencionado, que quer entrar na política para mudar as coisas, ele entra cheio de energia, ele entra cheio de coragem, sem compromissos com nada, e traz ideias novas. Eu mesmo confesso a você que hoje eu sou um troglodita em termos de tecnologia. Você vê que eu estou apanhando aqui desse celular aqui o tempo todo. Eu sou um troglodita. Não, tem muitas coisas. Essa linguagem de hoje, essa linguagem de internet, que vocês se falam sem parar com zaps e whatsapps e twitters, etc., fora essas plataformas, a compreensão que se pode fazer, por exemplo, de tecnologia na própria área de saneamento, a minha cabeça não consegue acompanhar. Quando eu tenho um problema qualquer com o meu celular, eu chamo o meu neto, que ele chega e me explica como é que faz como é que eu tenho que fazer para ajeitar aquele celular. Então, o mundo mudou muito. Nós estamos precisando de usar não só essa energia, essa coragem, mas essas ideias novas
que existem no mundo para melhorar e trazer para dentro do nosso Estado, não só em escala econômica, mas em escala social também. É possível, nós fizemos isso, quando ninguém acreditava também, porque havia um consenso que a política pertencia a determinados grupos, e o tal do voto de cabresto, e que não era possível. É preciso ousar, e eu acho que começa a aparecer. Eu tenho visto muito desses grupos. Tem aquele grupo do Renova, tem aquele grupo do Agora, enfim, não esses que brigam aí nas redes, MBL, essas coisas, mas grupo de treinamento de jovem interessado em discutir. Você é um que devia entrar num grupo desses para aprender o que é a política, quais são as ferramentas que você pode contar e usar, quais são os objetivos que você pode alcançar e os problemas como eles são de verdade, numa sociedade como a nossa. Então, esses grupos me animam muito. O senhor enxerga alguém parecido com o seu espírito corajoso e ousado na política como foi no passado? O senhor enxerga na juventude, nos novos políticos aí, alguém que o senhor percebe identificação? Com certeza tem muitos, eu não consigo identificar porque eu não estou acompanhando. Você, por exemplo, tem todo o jeitão. Agora, tem que entrar. Quer dizer, é tipo crítico de cinema. Tem uma hora que tem que entrar e fazer o filme. Tu vai criticar, tem que se expor, e tem que correr riscos. Então, eu vejo, sim, vários. Agora, o que eu não vejo criou-se também um mito que já tinha naquela época, mas está mais forte hoje em função de redes sociais, etc. Às vezes eu vejo muitos jovens que vêm discutir política comigo, eu vejo que o cara gosta de política, é doido porque só fala em política. Aí eu falo, e por que você não entra em política? Eu, político, Deus me livre de me meter nessa baixaria, não sei o quê. Criou-se essa coisa, um preconceito. Mas se você acha que está cheio de aventureiros, é culpa sua também. Por que você não disputa com eles? O espaço existe. Não tenho dúvida que o espaço existe. Então, tem que se dispor. E nós tivemos um segredo na época que nos ajudou. Eu não era um só. Nós éramos um grupo de, à época, jovens empresários que gostava da política, vivia das suas empresas, mas tinha uma forte noção social e a perspectiva que, principalmente, o Estado do Ceará, do jeito que estava indo naquela época, não dava para continuar, o CIC. Então, esse é um grupo que deu muita consistência. Cada um deu força para o outro, éramos todos muito afinados. Então, deu coragem e deu, vamos dizer, massa de gente para sustentar a entrada na política. Aqui nas eleições municipais, o PSDB tem algum nome em mente, algum candidato próprio, ou alianças já estão se formando algum tipo de perspectiva nesse sentido? Eu não estou participando do dia a dia. Quem está participando é o Luiz Pontes, mas eu acho que agora que vão começar as conversas para valer. Nós temos um candidato colocado, que é um jovem, o Carlos Matos, mas em função da pandemia, a política também tem que ser feita muito olho no olho. Sim, sim. A gente tem que olhar no olho do outro e sentir o que está acontecendo, o que está pensando. E esse afastamento, eu, por razões próprias, estou mais afastado do que os outros, porque eu sou idoso, sou cardíaco e diabético. Então, eu estou bastante quarentenado, se existe essa palavra. E também houve o adiamento das eleições, mas espero eleger um jovem. Jovem que venha com isso. Possa renovar. Que possa renovar e venha com todas essas características. Eu imagino que essa questão de candidatos do partido, eu fico só imaginando a situação
inúmeras situações que talvez o senhor tenha passado na vida, de talvez ter que apoiar candidatos de um partido que o senhor nem tem tanta admiração. Já aconteceu isso na sua história de você... Porque eu lhe acho muito autêntico. Eu fico perguntando como é que o senhor concilia ser autêntico com ser politicamente correto, sabe? E aí eu fico pensando como é que o senhor lida com essa questão. Muitas vezes, na prática, chamo de realpolitik, a gente tem que participar de movimentos ou de eleições em que não seja exatamente aquilo que você sonhou, que você pensa, que você quer, mas que é o jeito para suas circunstâncias. E quando você não está muito sincero naquilo, infelizmente a população percebe. E isso acontece, mas espero que não aconteça mais. Agora nem em 22 não aconteça mais. Tá, excelente. Bem, em relação a essa questão ainda desse assunto, né, de alianças que se constroem, que se destroem, eu queria agora colocar, se o senhor me permitir, isso já são 3h48, então acho que talvez uns 5 minutinhos, eu só tenho talvez uma pergunta a mais, eu vou selecionar um aqui. Eu vou dar espaço também para alguma pergunta dos descontentes, né? Tem muitas perguntas também de pessoas, se o senhor me permitir, tá? Então eu vou até pular essa da aliança que eu ia fazer, eu vou vir para outra. Eu recebi muitas perguntas, é uma pergunta muito pontual, mas como foi um volume muito grande, eu vou dar relevância. Pessoas querendo compreender, doutor Tarso, a sua motivação em votar a favor do projeto de lei em combate às fake news, que alguns estão chamando de lei da censura. Se o senhor não vê risco nisso, em levar junto com a fake news, a verdade também, acabar censurando informações verdadeiras. Então, por que o senhor votou a favor? Olha, a fake news já diz o nome, né? Não acaba com a verdade, acaba com aquilo que é falso. Eu acho que você difamar, espalhar o ódio, criando calúnias, intrigas e falsos fatos, não é liberdade de expressão. Isso sempre existiu, mas não tinham voz, nem essa capacidade de espalhar. No meu tempo, a gente chamava isso de fofoca e intriga. Eu chegar no pé do seu ouvido e você dizer, sabia que fulano de tal traiu a mulher dele? Traiu a mulher dele e roubou um carro? Você escutava e pronto, e dizia, puxa, será que é verdade ou esse cara é um fofoqueiro? Agora não, agora as pessoas multiplicam isso, e robôs principalmente, multiplicam isso de uma maneira tal que se torna uma verdade. Os nazistas e outros totalitários já diziam que quando você repete uma mentira muitas vezes, ela acaba virando verdade. Eu aqui eu me lembro uma determinada pessoa, que eu não vou dizer, mas um político importante, mas muito ligado mais às redes e essas redes de informações, disse que não votaria que nenhum candidato apoiado pelo Fernando Henrique, porque ele fundou o Fórum de São Paulo. Eu não sei se vocês sabem o que é o Fórum de São Paulo. O Fórum de São Paulo foi uma organização mundial criada aqui em São Paulo, ligada a todas as lideranças de esquerdas e revolucionárias da América Latina, que se contrapunham ao Fórum de Davos. Quando tinha o Fórum de Davos, que era das grandes finanças, potências, países ricos e não ricos do mundo inteiro se encontravam lá, se encontravam aqui no Brasil líderes de comunidades, líderes revolucionários, etc. Que era, em alguns pontos, bastante radical mesmo de esquerda. E eu disse para ele, mas o Fernando Henrique não fundou esse grupo, nem nunca participou. Ele não conhecia o Fernando Henrique.
E eu disse, não, ele não fundou e nem nunca participou. Aí ele disse, isso está nas redes, meu amigo. Isso não é conversa muito, isso é nas redes. Eu digo, eu convivi com ele há 35 anos, em todos os atos políticos. Quem sabe mais as redes ou eu? Ou você, que não conhece? Ele estava de tal maneira convencido que saiu sem e aborrecido comigo porque não conseguiu me convencer. Então, é como se eu dissesse que o seu pai, o Fiozão, é careca. Você dissesse, não, Tasso, você nunca viu o Fiozão? Mas eu disse, não, mas me disseram, está aqui nas redes que ele é careca. Mas eu encontro com ele todo dia. Mas vai valer a versão que eu tenho, porque ela está espalhada com milhares ou milhões de pessoas. Então, isso é muito deletério para a própria democracia. E o pior, está criando o que é péssimo no Brasil, que é uma geração de ódios. Ódios de um lado e ódios do outro. Nós perdemos, e eu vejo essas redes sociais, a capacidade de argumentar. É xingamento. É xingamento e fake news de um lado, xingamento e fake news de outro, e muito ódio. A capacidade de argumentação, de aceitar o contraditório, o argumento do outro, conviver, e a troca de argumentos é que faz se chegar a alguma coisa, isso está acabando. Eu conheço muitas pessoas que tiveram sua vida desonrada em função dessas fake news. Isso você não sabe o mal que faz a uma pessoa de bem. A pessoa do mal não faz nada, está acostumada, não está nem aí. Mas uma pessoa de bem que tem seu filho na escola, sua filha na escola, e fica o seu filho ouvindo isso de você, completamente falso, não se destrói a reputação das pessoas assim como se está se fazendo, nem se cria histórias a partir da vontade apenas de destruir a reputação ou de distorcer os fatos. Então, por causa disso é que eu votei, acho que não tem nada a ver com liberdade de expressão. A verdade aparece, sempre apareceu. Não dependeu da internet, mas ela sempre apareceu. Doutor Tasso, nós temos 6 minutos, então infelizmente eu vou ter que fazer uma última pergunta, o senhor vai encerrar. E estou sentida, porque nós não temos mais tempo, mas agradecida pelo nobre tempo que o senhor me deu. Então, já que o senhor falou que a verdade aparece, eu queria fazer essa última pergunta. Qual é a verdade que o senhor mais quer que apareça nesse momento para o nosso país? Essa pergunta de qual é a verdade? Qual é a verdade que o senhor quer que apareça? Bom, na verdade, eu acho que você me colocou para pensar agora, mas são muitas, mas se eu tivesse uma síntese do equilíbrio, que o radicalismo de um lado ou de outro só vai levar a mais radicalismo, decisões erradas, criação de ódio. E o equilíbrio, que a gente pondera da mesma maneira que a liberdade individual dá o mesmo a pontuação, a liberdade individual, a liberdade de empreender e a justiça social, que é o equilíbrio, coloca essas com os mesmos níveis de objetivo. Essa é a verdade que tem que aparecer para que aí a gente dá uma solução para esse país rapidamente. Obrigada, doutor Tasso. Muito obrigada, senador. Muito obrigada por esse tempo. Você tem 4 minutos aí para o seu novo compromisso. Eu espero que a gente tenha um outro momento, porque eu fiquei com uma lista de 40 perguntas aqui não feitas. E eu quero pedir desculpas a todas as pessoas que me mandaram perguntas, que contribuíram, eu não pude inserir na nossa fala. E quero agradecer imensamente a Natália, sua filha, que pôde me ajudar na elaboração das perguntas, o Denísio, a Marilu, o doutor Assis, que eu pude ter longas conversas, e muitos amigos, familiares, clientes que a gente pôde trocar e eu conhecer tanto mais da sua história. Eu já admirava
Eu já admirava por conhecer e por tabela do meu pai, que passou a vida toda falando bem do senhor. Mas agora, aos 42, eu estou tendo a oportunidade de lhe admirar ainda mais, conhecendo mais detalhadamente a sua história. E me deu curiosidade para conhecer mais, então me comprometo a realmente me inserir mais no mundo político, embora eu não seja, eu seja amadora nesse tema, mas eu sou profissional em tirar o melhor das pessoas. Eu ouvi essa sua frase no passado, que o senhor disse que era amador no poder, mas era profissional no espírito público. E eu me tocou porque eu me sinto amadora na política, mas eu me sinto profissional em tirar o melhor das pessoas. Então, eu quero conhecer mais das pessoas, dos líderes, para ajudá-los a tirar o melhor deles na liderança privada e pública. Então, muito obrigada. Eu que agradeço, Marilinha. Fiquei muito feliz em lhe rever. Fazia tempo que eu não lhe via. Dá um abraço grande para os teus pais aí, que eu estou mandando. E dizer o seguinte, que está na hora do amador entrar na política. É o amador que vai entrar na política. Não entre... Eu, uma vez, há muitos anos atrás, o Tancredo Neves, acho que você deve ter ouvido falar do Tancredo, pelo menos. Eu chamava ele criança de Trancredo, era. Tancredo. Esteve aqui no Ceará, ele era candidato a presidente pelo voto indireto. E teve uma reunião conosco, esse grupo. E ele tinha sido amigo do meu pai, tinha conhecido meu pai e me perguntou por que eu não entrava na política. E eu disse, doutor Tancredo, aqui no Ceará não tem possibilidade, tem um grupo que domina tudo e nós não temos chance, nós vamos entrar na oposição. E ele disse o seguinte, pois está na hora de entrar. Você não pode entrar na política no poder. Se você entrar no poder, você vai pegar todos os vícios maus da política, vai se apegar às benesses do poder e nunca vai ser um bom político. Aprenda a fazer política agora que você não tem nenhuma dessas oportunidades. É a hora certa de entrar. É uma coisa que eu estou dizendo para você. Você tem todo jeito, pena que o Fiozão nunca tenha me dito isso antes. Eu ia lhe pegar. Tá bom, obrigado. E olha, eu estou às ordens. Qualquer outra coisa, eu estou às suas ordens. Fala tá ótimo. Eu vou aperrear a Marilu para uma segunda live. Tá bom. Obrigadão. Muito obrigada. Beijo.